Começa agora Cultura Design. No documentário Arquitetura e Urbanismo com a FGMF. O Corujas, né, espaço que a gente está, que foi aqui na Tingui com a Pascoal Vita, na Vila Madalena, é o primeiro prédio que o escritório fez. Já feito algumas casas, reformas, coisas desse tipo, bem no começo do escritório. E daí a gente bateu na porta da Ideias Arvos, a incorporadora estava surgindo naquele momento ainda, mostrou os projetos e pediu o trabalho, assim, na cara dura. E daí eles vieram com esse espaço aqui. Só que, no primeiro momento, existia uma casa que fazia parte dessa... São várias casas que eles compraram para juntar o espaço e eles achavam que iam conseguir, então a gente fez um projeto todo levando em conta essa casa e que tudo funcionava, totalmente diferente do que foi feito, mas eis que eles não conseguiram comprar essa casa. E aí ficou com um rasgo no meio, um terreno super complicado, assim. O perímetro que é caro num subsolo, porque você segura a terra, e aqui é o córrego das Corujas atrás, então é uma várzea de rio, é tudo água, né? É o fundo de um vale aqui, entre a Vila Madalena e a Vila Beatriz. Estourava em milhões de reais o custo da obra, fazer do jeito que a gente tinha proposto, né, que eles tinham proposto por causa dessa casa que não vendeu. Aí parou o projeto inteiro para nossa grande frustração, porque esse é nosso primeiro edifício, estava bonito o projeto, né, e foi aquela dor no coração, ficou tipo uns 8, 10 meses parado, e o cara não vendia de jeito nenhum a casa, eu tentei comprar a casa, eu falei com o cara, não teve jeito, então tá bom, e aí a conta não parava de pé. Passou uns 10 meses, o Felipe e o Otávio me ligaram e falaram, olha, conseguimos comprar mais os terrenos do lado, aumentamos o espaço, agora vai dar para entrar no subsolo quase em nível. Por isso que tem uma pequena escadaria para subir na entrada do Corujas, para a gente equacionar a garagem com o lençol freático, né, não ficar debaixo d'água, que é uma coisa custosa, viável, mas cara. Surgiu essa nova configuração do Corujas, tem a ver com esse segundo projeto, mas bastante diferente. Foi bom para o projeto, porque aí tem mais frente e tal. Esse projeto foi dividido em 3 blocos. O bloco A, que é o bloco da frente, por onde você chega, o que você vê da rua. O bloco B, que é o mais comprido, que é o que está aqui ao nosso lado, que dá a volta toda no perímetro de fundo do lote, pega Pascoal Vita e vista para a Praça das Corujas. E o bloco C, que é uma casa que existia ao lado da casa desse cara que não quis vender, que a gente fez um escritório em cima de um espaço que podia ser uma loja aberta para a rua. E o conceito desse prédio é de fugir, de ir na contramão dos prédios Torre de Vidro da Berrini, da Faria Lima, né? Esses prédios você tem controle de entrada, o cartão do elevador para só no seu conjunto, você não encontra ninguém, não tem área de convivência, não tem nada. Esse prédio vai totalmente na contramão, né? A ideia era criar espaços de convivência, então a gente tem, né, grandes espaços internos e externos logo ao prédio, que tem imóveis que a gente desenhou com o Paulo Alves, que são espaços para as pessoas conviverem. Uma vez eu conheci um casal que eram de empresas diferentes, tinham se conhecido aqui, para um food truck na frente, numa espécie de uma pracinha que a gente criou na frente também, e as pessoas comem ali no food truck e convivem, né, de empresas diferentes, e eles começaram a namorar e casaram, né? Então quando às vezes dou palestra e perguntam, a arquitetura pode mudar a vida das pessoas? Eu falo assim, ó, não sei se para bom ou para ruim, mas pode, né? Se fosse um prédio desses tradicionais, que você não encontra ninguém, para com o seu carro, chega e entra, não vê ninguém, talvez eles nunca tivessem se conhecido. Todos, ou praticamente todos os conjuntos têm espaço fechado de trabalho, com muito vidro, bem transparente, ventilação cruzada. Sempre uma grande varanda, mas não uma varanda para sair e fumar um cigarro, uma varanda que cabe uma mesa de reunião, que você possa fazer reunião externa, que acho muito bacana e que a gente fez até um cálculo com base na temperatura de São Paulo, no histórico, ao longo dos anos, e você consegue usar de 9
há 9 meses e meio esses espaços externos, então eles são muito valiosos. E também jardins privativos. Jardins privativos são como esse que a gente está, né? Tem a varanda do escritório, espaço fechado e esse jardim privativo no sentido de que a pessoa pode ocupar, fazer uma reunião externa, né, descoberta, ao ar livre e tal, bem como a gente está batendo esse papo aqui agora. Essa trinca agradou muito e acabou sendo um grande sucesso o prédio em termos comerciais. Entra bicicleta aqui dentro, esse é um prédio pet friendly, acho que é o primeiro prédio pet friendly de São Paulo, assim, então tem um cachorro do condomínio, tem uns cachorros que o pessoal das agências traz, de repente o cachorro tá andando no jardim do outro, porque não tem uma barreira entre jardins, né, eles são meio abertos, tem uma vegetação, mas você vê o cara do lado, né? Você anda nas passarelas, você olha dentro dos conjuntos. Se o cara quiser se resguardar, ele baixa uma persiana que a gente padronizou no prédio inteiro, mas a ideia é as pessoas se verem. Então, a gente fazia passeios com, sei lá, 40 pessoas de uma faculdade andando nas passarelas, eles olhando dentro dos conjuntos e tirando foto, e de repente as pessoas dentro do conjunto olham, dão um tchau, tiram fotos de volta, perguntam se a gente quer entrar. Então, eu acho super democrático, assim, super mais né, acolhedor trabalhar num espaço assim, do que, né, na torre de vidro, que, nossa, tem a recepcionista, você tem o cartão, quem é você, né, o que você está fazendo aqui, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que sempre te deixa muito mais constrangido ou pensando assim, não me pertenço a esse lugar. Eu acho que a arquitetura pode ajudar no sentido de deixar o espaço mais acolhedor, ou mais aberto, mais simpático para as pessoas se sentirem menos oprimidas. Uma coisa que eu acho interessante do Corujas também pintou aqui, na época por conta de um engenheiro das Artes, que até saiu depois, o Jefferson, ele falou assim, não, vamos fazer tudo em pré-moldado de concreto. Então é um prédio, acho que é o prédio mais chique com pré-moldado de concreto aparente, né? São essas estruturas de concreto encaixadas e soltas. Isso gerou algumas coisas complicadas de resolver em termos de balanço e tal, mas ficou interessante. E é uma coisa pouco usual de se usar um trabalho desse tipo, né? Você faz shoppings e coisas assim que funcionam melhor. E a estrutura metálica foi usada como as passarelas. Então, elas são meio que acopladas nesses 3 blocos que eu mencionei. Então, o elo de ligação entre os 3 blocos, que são totalmente independentes, são passarelas metálicas finas, delicadas, que é o sistema circulatório do prédio, né? Então, isso eu acho bem interessante, essa clareza estrutural que o prédio também tem. Um outro aspecto interessante desse prédio é o painel que a gente realizou com o João Nietzsche, que é um artista plástico do Nietzsche Arquitetos, amigo nosso também. E a proposta, a gente ficou batendo papo, tá? E a proposta que nasceu foi de ser um raio-x de um projeto executivo da casa do cara. Então a gente mediu tudo, daí a gente colocou, né, o telhado, bate com o telhado, e aí é como se fosse um raio-x. Tem uma mesa de sinuca, uma marcenaria, uma privada e tal, que não é de verdade aquilo. E a gente colocou algumas figuras que se envolveram no prédio. Então tem o meu contorno ali, Fernando, tem o Otávio e Felipe da Ideia das Árvores, tem o Lourenço. E aí, do Lourenço eu pedi para aumentar o nariz dele, né? Eu falei, João, aumenta o nariz dele. Aí o João todo sério, certinho, sério, assim, falou, não, Fernando, pô, o Lourenço vai ficar puto. Eu falei, não, essa é a ideia, aumenta aí. Eu assumo a culpa, né? Ele aumentou um pouquinho, falei, tá bom, eu falei, não, aumenta mais, faz um Pinocchião, assim. Aí ele aumentou o nariz do Lourenço, assim. A Lourenço, quando veio aqui a primeira vez no prédio pronto, assim, ele veio, olhou e falou, nossa, mas meu nariz não é desse tamanho. Eu falei, Lourenço, eles tiraram fotos, todo mundo, e fizeram o desenho certinho, tá tudo na escala. Escala 1 para 1, é seu tamanho e seu nariz. Ele, nossa, cara. Aí 3, 4 meses depois ele descobriu que a gente tinha sacaneado ele. Nossa, ele passou anos tentando sacanear de volta. Sempre que ele pode, ele dá uma paulada, assim, em troca disso. A gente sempre tem umas brincadeirinhas meio inside, assim, que a gente joga nos prédios, que eu acho bacana. Cultura e Design, Cena 1, Take 3, PNM. O PNM é uma história de advocacia que faz especialmente tributária, mas não tenho certeza. Eles fazem um pouco de tudo, eu acho, que já tem bastante tempo. Ele ligou um dia e falou, eu vou pro Corujas e queria que vocês fizessem o projeto de amigo, prédio de vocês, tal, vamos lá. Né, também uma volta ao tempo, de voltar e fazer mais um projeto dentro do Corujas. É vizinho da Ideia das Árvores, que a gente vai toda hora para falar dos outros prédios, então meio tá em casa, assim, né? E foi um processo muito bacana. E a gente fez o contrário do que se costuma fazer nesses escritórios, né? Corner office, que né, os diretores ficam com a vista, com as janelas. Jogou as salas dos diretores para dentro, como se fosse totalmente de vidro, com tratamento acústico especial, um forro acústico e de madeira em cima de cada uma, que ficou bem interessante e tal. São salas gostosas, mas sem abusos de tamanho. E voltadas para o staff. O staff fica nessa área principal, voltado para fora. E ele tem varanda, que veio refeitório, sala de reunião, todo esse espaço que a gente tá, um espaço lá embaixo. A gente criou a conexão do andar de entrada com o -1, criou um desenho de uma escada especial que abriga um bar de vinhos, porque os sócios gostam muito e tal. Criou as salas de reunião
E uma delas, inclusive, o Ricardo, esse nosso amigo, né, o cliente que é mais próximo, falou: eu quero ficar aqui porque eu fico perto do jardim e tal, vou ficar usando, tomando meu vinho, conversando com meus clientes aqui. Então ficou um escritório de advocacia que é uma coisa muito séria, né, mais careta do ponto de vista, né, as pessoas usam terno, né, tem aquela coisa toda, meio mais moderna, né, num esquema mais legal. A gente criou, então, esse espaço aberto, a gente trabalhou muito com ardósia no chão, carpete, e daí a gente criou uns buffers de som, porque laje de concreto aparente e tal, e vidro, fica muito reflexivo o som, as pessoas falam no telefone o dia inteiro, fazem reuniões, e tem que ter uma acústica agradável. E fez um conjunto deles com o pessoal de iluminação, que é parceiro nosso, a Alice. Daí a gente jogou uma cor nesses buffers, que a gente queria dar um splash de cor, para ir na contramão da sisudez dos escritórios de advocacia tradicionais. Criamos também uma biblioteca, que tem a ver com essa biblioteca pendurada que existia antes, para ter todos os livros dos caras. A gente criou também aqui as mesas de trabalho. Então as mesas de trabalho chamou de bumerangue, depois mudou de nome, não sei nem qual foi o nome final, mas elas são mesas de trabalho que são um pouco diferentes do que existe no mercado. A gente queria uma coisa que fosse funcional, que tivesse que ter todas as questões de trabalho, né, de mesas corporativas, mas que tivesse uma bossa, uma pegada da FGMF. A gente criou esse produto também. E o Cultura e Design volta já. Não sai daí. Eu acho que a pandemia ela causou uma situação interessante, foi muito ruim, mas eu acho que as pessoas começaram a se relacionar com o espaço de uma outra forma e ter um entendimento do espaço completamente diferente. A gente às vezes não percebia onde a gente estava, nem os objetos que a gente estava se relacionando. Então a pandemia trouxe isso pra gente. Bom, nossa, meu espaço é bom, não, meu espaço não é ventilado. Teve gente aqui que falou que percebeu que não batia sol na casa, porque saía de manhã, voltava à noite e nunca percebeu que não tinha insolação suficiente. Aí o que aconteceu? A gente começou a entender como é importante uma área externa, como é importante ter essa relação externo-interno, e agora, pós-pandemia, quando a gente fala de diversidade de espaços, as pessoas começaram a ter uma percepção diferente. Onde eu estou trabalhando, onde eu quero trabalhar, como eu vou me relacionar com esse espaço, se eu estou bem naquele local, se eu quero ficar lá. Quando a gente fala de diversidade em arquitetura, você pode falar de experiências diferentes. Então você fala, tá bom, o que seria uma experiência diferente? Vou fazer um refeitório onde as pessoas possam comer fora ao ar livre. Sim, é uma experiência diferente. Tá? Então a arquitetura pode e deve propiciar isso. E eu acho que a pandemia deixou a gente muito mais aflorado, mais sensível, para entender que o tempo é que amanhã pode vir uma outra situação, né? E também essa questão de trabalhar em casa gerou um outro aspecto. Muita gente não tem vontade de voltar como era antes, muita gente não voltou como era antes. Então isso eu chamo de diversidade, né? Essas escolhas e essas possibilidades. Isso vai muito de cliente a cliente. A gente precisa entender primeiro como ele funciona e quais são os times que trabalham com outros times, quem trabalha com quem, para conseguir fazer um projeto que realmente toda a comunicação dentro da empresa flua da melhor forma. Mas às vezes a gente se depara com alguns casos que até legalmente um time tem que ficar separado de outro, e aí a gente vai criando isso da melhor forma possível. Para a gente, é claro que a transparência entre os espaços, quando você fala no corporativo, é sempre uma coisa muito bem-vinda, porque cria essa fluidez, cria uma sensação de modernidade e é uma coisa que a gente sempre busca. Mas, é claro, muitos clientes precisam de salas de reuniões estanques, questões de acústica muito bem pensadas, questões de iluminação muito bem pensadas. Uma pessoa que está no escritório, que vai ficar tanto tempo ali dentro, a gente precisa garantir o conforto térmico, conforto de iluminação, todo para que a pessoa consiga não adoecer num espaço como esse, né? No caso de um banco, primeiro, quando você vai receber um cliente numa área de banco de investimento, logicamente ele está indo para colocar o dinheiro dele, para entender como é que isso vai acontecer. Então existem aspectos, mensagens subliminares que você já começa, desde a chegada dele, a passar. Então, até brinco, né, que muitas vezes em projeto de banco, os corredores são mais largos. Aí você vai falar, nossa, mas por que você está deixando um corredor tão largo? Né? Eu preciso de espaço para as salas, mas na verdade o seu cliente tem que andar do seu lado. Você não põe um cliente que está investindo com você andando
atrás de você. Então, existem aspectos, por exemplo, de materiais que denotem um tempo, não uma rapidez, uma fluidez. Então, se eu estou num local que ele é muito leve, muito fluido, dá uma sensação de velocidade e talvez amanhã ele não vai estar lá. Então, eu posso criar uma arquitetura contemporânea com leveza, mas de repente eu uso um material que é uma pedra, que está no tempo, né? Aquilo que está escrito na pedra vai perdurar. Então, essas relações da pedra, da madeira, por que a madeira? Porque ela aquece, porque ela cria uma questão acústica às vezes positiva. Então, tem muitas referências que a gente, na construção do projeto, e elementos que a gente vai agregando, que o cliente vai sentindo que aquela marca é sólida, que amanhã as pessoas vão estar lá, que se ele investir com essa empresa, amanhã ele vai chegar nesse local e essa empresa continua, né? Ao mesmo tempo que é uma empresa voltada para o futuro, não para o passado. Então, existem formas de você passar essas mensagens, né? E eu acho que dentro do projeto da Planner a gente criou um fluxo muito interessante, né, desse caminhar, onde o próprio layout interno você consegue criar dois caminhos diferentes para o cliente, não necessariamente eles se cruzam, porque também às vezes não é interessante. Tem uma pessoa que está investindo aqui, ele não quer que outras pessoas saibam ou quer chegar com mais privacidade. Então, existem essas relações nesse universo. O bambu não é árvore, é uma gramínea que se autorrenova na natureza. Então, não é necessário fazer um manejo florestal, um reflorestamento, justamente porque ele não se classifica como árvore e ele, da própria raiz, ele brota. A madeira, ela só é sustentável se ela for uma madeira de manejo florestal, de reflorestamento ou com outras certificações que dão origem ao material. O importante é a rastreabilidade da madeira. O bambu, como eu falei, realmente não é necessário porque ele não se classifica como árvore, né? E já é um recurso autorrenovável na natureza. Hoje a madeira ela é utilizado em todas as construções que existem no mundo, não só como revestimento, inclusive até como estrutura. E hoje ela é muito utilizada porque justamente a madeira ela traz um conforto para as residências, né? Diferente de um piso frio como o mármore, um granito. Claro, eles têm os locais indicados para serem utilizados, mas a madeira realmente ela conforta, ela tem uma questão acústica muito boa e um visual próprio da madeira, o design da madeira. Deixou de ser um revestimento somente de piso. A madeira, como eu brinco, subiu a parede, o forro, deck, fachada. Inclusive, nós temos um projeto muito interessante executado com a FGMF, que a madeira foi inclusive utilizada nos brises, né, que você consegue posicionar conforme o sol vai entrando na residência. Então, você pode pegar quando tiver muito sol, você vai mudando o brise, que é o brise soleil que a gente aprende e muito bem na faculdade de arquitetura. É interessante para quem constrói, seja construtora, arquitetura, que são os especificadores, terem a ciência do impacto de resíduos de obras causam hoje no meio ambiente. Segundo o Ministério das Cidades, hoje representa de 51% a 70% de resíduos que vêm da construção civil. Quando um especificador indica um produto que seja sustentável, que tenha um ciclo, que seja autorrenovável, que seja de reflorestamento, a gente já não tem todo esse impacto nas obras. Muitos arquitetos hoje já estão buscando certificações sustentáveis. Então, isso é um cuidado muito grande na escolha dos materiais. É como a gente fala, qual o impacto que nós queremos causar? Hoje você tem uma construção sustentável, você está colaborando com o meio ambiente. E no nosso caso, quando a gente fala em meio ambiente, não é só a questão das florestas. Nós também falamos de oceanos. Não podemos esquecer a quantidade de resíduos que existem nos oceanos. Nós representamos uma marca americana que é líder mundial. Eles retiram hoje 200 milhões de resíduos de lixos dos oceanos
e eles têm uma meta dita até 2026, retirarem 500 milhões. E esse é o DNA da Neo Bambu. Eu sou arquiteta de formação e durante o meu curso de pós-graduação tinha uma matéria de gestão ambiental. E eu precisava pensar em algum produto. Isso eu estou falando há quase 20 anos atrás. E foi quando eu encontrei o bambu. Por isso nós iniciamos com o bambu e ao longo dos anos nós fomos ampliando o nosso portfólio para materiais com baixo impacto na natureza, como este que eu acabei de citar, que retira os resíduos dos oceanos, como as árvores de vários, seja de reflorestamento, seja de manejo florestal, sempre pensando no baixo impacto no meio ambiente. E isso é muito importante na hora de especificar. Então, eu acredito muito que a gente precisa se questionar qual o impacto que você quer causar. Bom, eu estou aqui para contar um pouquinho, né, do que é a minha vivência como arquiteta nesse mundo corporativo onde eu atuo há muitos anos e que me fascina tanto. Eu comecei a minha carreira como arquiteta aqui no Brasil. Eu tinha tido uma experiência fora, trabalhei um tempo na Europa e quando eu voltei eu tive algumas oportunidades que começaram a me trazer para esse mundo corporativo. E eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que esse entusiasmo, essa paixão, esse gostar de entender o mundo do outro e ver como é que a gente transcreve isso para a arquitetura, para o espaço construído, é o que me move no dia a dia, né? E é o que a gente aqui como equipe procura passar para os nossos clientes sempre. Todo cliente é um cliente diferente, é um cliente especial e a gente precisa dedicar um tempo para conhecê-lo antes de projetar. Queria compartilhar um pouco aqui como é que é o nosso processo criativo, né? A gente aprendeu muito ao longo dos anos com as empresas para as quais a gente trabalhou, algumas nacionais, muitas internacionais. E como é que é essa abordagem para você entender a vida de uma empresa? Quando a gente vai fazer uma casa, projetar um apartamento, a gente tenta se inserir um pouco no contexto da pessoa, da família. Uma empresa não é diferente, só que às vezes são conglomerados muito grandes que misturam culturas diferentes, pessoas com faixas etárias diferentes, com formações totalmente diferentes e todo mundo tem que coabitar num único lugar chamado empresa, chamado corporação. E a nossa missão é tentar entender como que o espaço projetado pode ser, digamos, inovador o suficiente, flexível o suficiente para que as pessoas se sintam empoderadas para usá-lo da forma como elas se sentirem melhor, para que elas possam performar o que elas têm que fazer. Então, em resumo é isso. E como é que a gente faz isso? A gente faz um processo de imersão nas empresas e a gente começa a imersão primeiro fazendo uma pesquisa, pode ser online, pode ser conversando com pessoas que conhecem a empresa, conversando com a liderança da empresa e a gente desenvolveu um processo muito bacana que se eu tiver a oportunidade depois eu vou mostrar para vocês, que é a gente fazer um workshop in-house dentro da empresa. É muito engraçado, as pessoas chegam, muitas vezes vêm com um caderninho, outras vêm com laptop e elas acham que vai ser uma reunião formal. Não, não é nada disso. É um momento que a gente chama de Dream Day. É o dia da gente sonhar com as ideias do novo espaço de colaboração e onde cada um pode falar livremente como que ele acha que deveria ser. A gente tenta identificar aqueles assuntos que são mais críticos, que as pessoas talvez não quisessem que fossem alterados. E a gente, através deste bate-papo, a gente geralmente recebe muito insight. Então, muitos dos nossos projetos, eles são reflexos disso. É reflexo de você ter ouvido alguém falar, nossa, uma coisa tão pequenininha vai resolver isso, ou vai deixar a pessoa tão feliz, vamos incorporar isso no projeto. Então, quando a gente caminha pelos nossos projetos, a gente vê que eles são muito diferentes, não tem nenhum projeto igual ao outro, porque não tem nenhuma empresa igual a outra. E mesmo que seja uma multinacional que está espalhada em vários lugares do mundo, ela sempre vai levar um pouco da cultura global dela
e a gente vai permear com a cultura local do país onde a gente está. A nossa natureza, os nossos biomas, como é que a gente pode trazer tudo isso para o espaço de modo que ele seja, digamos, criativo o suficiente para você ficar nele. Então a gente tem um monte de histórias, cada projeto é uma, e eu acho que o gostoso do projeto corporativo é que ele pode ser humanizado. E hoje em dia, nesse período aqui pós-pandemia, a gente tem conversado muito sobre isso, uma grande mudança. Os espaços não podem ser só tecnológicos. Então, os espaços humanizados, aliados a muita tecnologia e a mudança de comportamentos, é que eu vejo como uma tendência de mercado hoje para os projetos nas empresas. E é lógico que falar de biofilia, sustentabilidade, inclusão, diversidade, são absolutamente default. Não tem uma conversa que a gente tenha com diretoras ou diretorias de RH, de pessoas, as pessoas de facilities, que não entrem esses temas no discurso. Qual é o produto mais adequado? Como é que eu cuido da qualidade do ar que nós vamos respirar no ambiente onde nós vamos trabalhar? Como é que isso contribui para que eu seja mais criativo? E existem muitos estudos que provam que num ambiente onde a qualidade do oxigênio que você respira está muito boa, você se sente melhor, você produz melhor. Trazer isso tudo para um projeto harmônico é o nosso desafio. Um especialista em light design, um especialista em acústica, um especialista em cálculo estrutural, em ar-condicionado, os especialistas que nos abastecem com móveis de design que são ergonômicos, que permitem que você trabalhe de várias formas ao longo do dia, é isso que traz essa coisa gostosa de trabalhar em equipe, né? Então, acho que a gente exercita o trabalho de equipe não só aqui dentro, como com todos os nossos parceiros externos. E o cliente é um dos nossos grandes parceiros. Difícil saber como é que nós vamos estar vivendo daqui a 10 anos. E sabe por que eu penso isso? Porque o que mais impulsiona as nossas mudanças de comportamento, a parte de uma pandemia, é a tecnologia. E a tecnologia vem se renovando e vem mudando de uma forma tão rápida que é difícil a gente saber. 10 anos atrás, nós não nos comunicávamos por WhatsApp, por mensagem, fazíamos reuniões híbridas com Teams, com Zoom. Não existia essa versão. A gente marcava a reunião, o pessoal pegava o carro, pegava um avião, vinha até aqui. Hoje não, você marca um Teams e você está falando com uma pessoa lá na China, né? Nós fizemos projetos durante a pandemia em países como a Bielorrússia, o Cazaquistão, a Sérvia. Só que nós não podíamos sair daqui. O que nos permitiu trabalhar dessa forma? Tecnologia. Tecnologia e mudança de processos. As pessoas têm que se adequar a isso. Então, eu tenho uma impressão que o que vai impulsionar e continuar impulsionando mudanças são as mudanças tecnológicas. Elas fazem com que a gente tenha tempo para refletir sobre outras coisas. Na medida que você gasta menos tempo com alguns processos braçais, porque a tecnologia resolve para você, você começa a se voltar para preocupações mais humanas, de meio ambiente, de sustentabilidade com relação ao nosso planeta. Então, muitas empresas reduziram a quantidade de voos de executivos para lá para cá, não somente para ter uma pegada de carbono melhor, é porque a tecnologia permite que ele se reúna de uma forma eficiente de outras formas. Então, eu imagino que ela vai continuar sendo um lugar onde as pessoas vão se reunir em momentos e dinâmicas diferentes ao longo do dia e que elas vão continuar precisando se encontrar para inovar. Aquilo que for braçal você vai poder fazer em casa, remoto ou em qualquer lugar. Mas quando você precisar de um coaching, de um treinamento, buscar uma inovação, eu acho que você vai continuar se reunindo em algum lugar que talvez continue se chamando empresa. Filé mignon.
o delicioso presunto Parma, o segredo do molho roti, a razão do saltimbocca, a sálvia. Quando se fala burro na cozinha, o pessoal assusta, mas é manteiga. Vocês já sabem que eu amo tempero, né? E sou fã de alecrim e alho. Pimenta do reino, il pepe, tem que ser moído na hora. Azeite, sempre de boa qualidade. E eu sugiro de Salerno. O sal, parece uma bobagem, né? Ele é tão bom que ele perdura, ele não estraga. Sem esse cara aqui, não dá certo os outros temperos. Boa noite, turma. Um prazer muito grande estar aqui no Folha e junto com vocês no programa que eu amo fazer. Hoje a gente vai fazer um saltimbocca de filé mignon. Por que esse nome saltimbocca? Saltimbocca, tradução, saltos na boca. Por que seriam saltos na boca? Pelo seguinte, de tão saboroso que é, que tão gostoso e ele é representativo. Então hoje aqui no Sabor do Design a gente vai fazer saltimbocca alla romana. Vamos começar temperando esse filé mignon, tá? A sálvia, não pode deixar de ter a pimenta do reino, moída na hora, melhor ainda. Chegado nesse momento, a gente coloca o presunto Parma em cada fatia. Basicamente, ele já está pronto. A primeira parte a gente já fez. Vamos ligar o fogo aqui, vamos colocar um pouquinho de azeite. Sempre azeite com manteiga. O que pode ocorrer se colocar só manteiga? Ela queima, ela escurece. E eu gosto, para dizer a verdade, viu, diretor, eu gosto da soma dos dois. A gente vai passar esse bife na farinha de trigo, ok? Por que não tenho medo de queimar as mãos? Porque eu não estou largando de uma vez, ó. E isso a prática vai trazer. Pô, esse cara é louco? Não, não sou louco, eu tô com a mão em cima da carne. Agora a gente fala como a gente fala. No meio da cozinha, a gente vai queimar. Vai colocar, nesse caso, um pouquinho de vinho. Olha que delícia. Dá aquela mexidinha para você conseguir desgrudar. Lembra que a gente fritou com farinha aqui embaixo? Molho roti, à base de ossos, à base de cartilagem, de uma série de coisas gostosas que ficam 7, 8 horas para dar sabor de carne. E como a gente já tinha mostrado, e faço questão mais uma vez, é esse aqui. Ah, mas é só o saltimbocca? Eu fiz questão de fazer ele sozinho. Questão. Porque ele é muito legal, viu, diretor? A gente poderia fazer com risoto, com uma série de coisas, mas para mostrar ele de verdade, de acordo. Vamos lá. Um saltimbocca. Outro saltimbocca. E aqui por cima, a gente dá esse molhinho, que é maravilhoso. Tá aí um prato especial que você pode fazer na sua casa, para quem você quiser. E principalmente um prato que ele traz muito sabor. É importante eu falar isso para você, porque ele é simples. O italiano trabalha com 4 ou 5 ingredientes de primeira linha que acabam deixando o seu produto final, que é o prato saboroso. Repare, olha as cores aqui, diretor. Olha que bacana. Fico muito contente mais uma vez de estar nesse programa que eu adoro, Cultura e Design, no meu quadro Sabor e Design. E espero vocês aqui no Folha, tá bom? Fiquem comigo no programa, que esse programa é demais, ele fala de muita coisa, ele abre os horizontes da gente. Então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês de estarem comigo. Vocês me mandam sempre no meu Instagram, no Franco Ravioli, ou no Lorenzo.Ravioli, ou no Folha, Forneria, para a gente conversar, eu estou à disposição, tá bom? Um lindo beijo e até a próxima. Bom, hoje a gente percebe que os vidros eles têm uma participação maior nos ambientes, nas edificações e nos projetos de arquitetura, não estando ligados somente à função de dividir os ambientes ou de criar barreiras para dividir as áreas internas e as áreas externas. Hoje a gente consegue outras funções para o vidro à medida em que a tecnologia também para esse produto foi avançando ao longo dos anos.
Então, por exemplo, a gente percebe que a gente consegue criar níveis de translucidez, criando também ambientes com privacidade para os seus usuários. Existe, por exemplo, um tipo de vidro, que é o vidro texturizado, que ele permite muita translucidez, ou seja, muita passagem de luz, mas ele também agrega privacidade, à medida em que não dá para ver exatamente o que tem do outro lado. Então a luz passa, mas não é possível visualizar o que existe do outro lado. Então a pessoa consegue ter, o usuário daquele ambiente, né, consegue ter o benefício da luz natural, da passagem de luz, sem perder a privacidade também, porque às vezes as pessoas pensam, eu vou colocar vidro na minha casa e vou ficar exposto. Não necessariamente, a tecnologia hoje nos permite também ter a luz natural sem ter a exposição, mantendo a privacidade do ambiente. Então aqui nós temos um muro de pedra moledo super bonito, que casou com um revestimento, e esse paisagismo que ainda vai crescer, vai florescer, que também é iluminado à noite, então ele fica belíssimo enxergando pelo vidro translúcido. Nesse caso aqui, a gente já usou o vidro texturizado porque a gente queria uma privacidade na bacia sanitária. Então fica um ambiente mais reservado, mas a iluminação ainda passa pelo vidro. E essa questão da translucidez também é super importante porque hoje a gente percebe que a transmissão de luz natural, né, estar em contato com luz natural, inclusive nos momentos em que estamos no ambiente interno, também é super importante para o bem-estar humano e para a manutenção da saúde. Vários estudos mostram que as pessoas que têm mais contato com a luz natural durante o dia têm menos propensão a desenvolver, por exemplo, crises de depressão e ansiedade. Quando a gente fala do bem-estar humano, da saúde, a gente não pode ignorar as questões da segurança também. Então, muitas pessoas perguntam, mas o vidro é um material adequado? É um material seguro para essa ou para aquela aplicação? A gente não tem a menor dúvida de que sim, o vidro é muito adequado e muito seguro para as aplicações que se propõem. Porém, é super importante que a especificação do material seja feita corretamente. Então, no caso do vidro temperado, por exemplo, é um material que ele tem uma resistência mecânica muito superior ao vidro comum. Então, para ambientes onde tem passagem de pessoas, portas, divisórias, esse tipo de coisa, é super importante a utilização do vidro temperado, porque a característica de segurança dele também não está relacionada somente à resistência mecânica. E quando eu falo de resistência mecânica, eu quero dizer que é muito mais difícil quebrar um vidro temperado do que quebrar um vidro comum. E uma das aplicações mais comuns do vidro temperado é o box de banheiro. Então vamos lá, Glorinha, vamos quebrar? Vamos lá, cadê o martelo? Animado com isso, né? Aqui está o nosso equipamento que o senhor Leblon vai utilizar para mostrar os conhecimentos que ele tem sobre vidro. Vamos lá! E é um produto que a gente precisa dar muita atenção para ele, primeiro porque é um produto muito utilizado, então a gente utiliza o box de banheiro muitas vezes, em uma casa muitas pessoas utilizam com muita frequência aquele produto, e é um produto muito agredido, vamos dizer assim, não só pela quantidade de uso, mas também pelo ambiente onde ele está. Ele está no banheiro, onde tem vapor, umidade, produto químico, enfim. Existe uma norma específica para esse produto, que é a NBR 14207, que prevê 3 tipos adequados de vidro para esse tipo de aplicação. E o vidro temperado é um desses vidros adequados para aplicação em box de banheiro. E aí as pessoas perguntam também, mas como que eu sei se o box do meu banheiro é temperado, se o vidro do box é temperado ou não? A norma também diz que todo vidro temperado precisa ter a marca gravada na superfície do vidro, porque só de olhar pela transparência, né, as pessoas não têm esse conhecimento para saber, só de olhar, se o vidro é temperado ou não. Por isso que é super importante buscar um produto que tenha a marca gravada na superfície. Assim, o usuário não só tem certeza de que aquele vidro é um vidro de segurança temperado, como também sabe que a empresa que está produzindo aquele produto segue as normas, porque quando a gente olha para um produto que, mesmo que seja temperado, não tem marca nenhuma, a gente já sabe que ele está fora de norma. Leblon, muito bonitinha essa sua bolsa, hein? Gostou? Eu só não entendi. Você tá o quê? Trabalhando nos Correios? Tá levando carta aí, não? Claro que não, galera. Tô usando aqui para mostrar para você que o aço está presente em tudo, inclusive na moda. Tem muita serventinha. Aqui, ó, o zíper que abre e fecha é feita de quê? De aço. Aqui, ó, essa parte aqui, ó,
onde ajusta a alça, é feita de quê? De aço. Então, eu tô mostrando aqui para você, ó, que o aço é sensacional. Você é uma pessoa que tá bem carregada de aço hoje, né? Com sua bolsa, tem seu brinco, com sua corrente, Olha o que seu eu tenho óculos. aqui. Ah, um abridor de rolha, aço. O aço acompanha a gente. Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país, criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E aí, meus amigos, mais um dia aqui em Santos e hoje nós estamos num ponto turístico que é o Deck do Pescador, muito conhecido, as pessoas vêm pescar e as pessoas também, o turista vem olhar os cruzeiros e os navios entrando para o Porto de Santos. Aqui então é um ponto turístico, né? Isso. Vou aproveitar para registrar esse momento, fazer uma selfie nossa. Isso. Oh, espera um pouquinho, se eu entendi, o ponto turístico é pro lado de lá. Exato. Onde os cruzeiros atracam e tudo, Mas os turistas, valeu a intenção, etc. vamos embora. Então, meus amigos, ali está o Forte da Barra, que no passado ele era um ponto de defesa onde a Guarda Imperial ficava de olho para proteger a entrada dos piratas que vinham. E diz a lenda, que não é lenda, que é verdade, que aquele pirata famoso Tom Cavendish foi por aqui que ele passou e foi roubar o ouro dentro do Centro Histórico de Santos. Esse ouro roubado virou esse tesouro que ele escondeu em outra cidade litorânea. Então esse tesouro ainda está escondido em outra cidade. Exatamente. E essa história aí tem a ver com aquele projeto nosso lá, né, do filme, que fala dos piratas, que inclusive é você mergulhador. Fera, meu personagem. Você? Tá, sem camisa e tal, Você é mergulhador? Aham. Você ser nada? Nada e muito bem. Pô, um carioca nato, né? Cadê o Gulliver? Se o Thomas pegou o tesouro sozinho, por que eu não posso? Thomas não, é Thomas? É o Thomas Cavendish. Então, meus amigos, estamos aqui no Outeiro de Santa Catarina. Lembra da nossa conversa lá no deck, que nós falamos daquele pirata que veio roubar? Ah, o Cavendish. O Cavendish, o Thomas Cavendish, esse mesmo. Foi aqui, foi nesse local que ele veio saquear o ouro que existia na época nessa casa e também pegou a santa e jogou aonde? No mar. É isso aí, jogou no mar. Então... E um complemento dessa curiosidade, que depois de 60 anos, a santa foi recuperada. Exatamente. Encontraram ouro, e quer dizer que aqui então tinha ouro. O ouro que ele levou para aquela outra cidade litorânea, que a gente tem que descobrir aonde fica. Será que ficou algum restinho de ouro aqui pra gente procurar? Ficou, mas a santa voltou para cá. Sensacional essa história. É, meu caro galã, e pro seu conhecimento, essa história que nós vamos contar numa próxima oportunidade, num outro projeto, eu vou ser o herói. Eu vou encontrar o tesouro. Mas quem decidiu isso? Eu e o diretor. É, mas lembrando que você não sabe nadar, então Boa. a gente pode contratar um dublê, que pode ser eu, e faço essa cena. Exatamente. Ou pegar um ator que faça os dois, que nade, boie e encontre o tesouro. Veremos. Fica a dica. Acompanhe. Acompanhe e veremos.
Meu querido Márcio, como um bom anfitrião aqui de Santos, fala um pouquinho pra gente sobre aqui essa região do Emissário, com a obra aqui, esse monumento maravilhoso ao fundo. Estamos aqui no Emissário do Submarino de Santos, com essa obra da Tomio Otaki. Ela foi inaugurada em 2008, mas o parque ele recebeu essa atualização, deram uma atualizada nele e hoje mais de 100 mil pessoas passam por esse parque. Você pode vir para cá, você tem mais de 15 tipos diferentes de lazer que você pode vir para cá e desfrutar. Você tem a ciclovia, a pista de skate, o surf, o yoga. O barato aqui do Emissário é que você tem essa diversidade de raça, de idades. Olha aqui atrás, tem as meninas, mais de 60, fazendo exercícios de yoga. A musculação, vem para cá com a sua família para se divertir, vai curtir a praia, vai curtir vendo os surfistas aqui pelo quebra-mar. Nesse visual maravilhoso, né? Exatamente. Nesse sol santista de mais de 40 graus. Tu já andou de skate? Só de patinete. É tipo isso. Agora tu mantém teu umbigo apontado para frente do simulador. Assim? Umbigo para frente, põe o umbigo e olha para pra frente. E vai. Ah, é? Você sabe, é? Aham. Você vai subir aqui, tá? Aê, movimento calcanhar. Eu sou craque, hein? Aê! Ai, meu Deus. E a curva, brabo, e a curva, brabo. isso. Brabo. Aí tem que bater. Ó. Muito bom. Boa, galera. Lindo andando. Aí. Descobrimos que o nosso craque Leblon, o negócio dele é patinete. Obrigado, Vanessa. E a Larissa. E a Larissa. Muito obrigado, gente. Olha, a cidade de Santos, ela tem uma peculiaridade, porque foi pelo Porto de Santos que chegou a imigração, principalmente a imigração no Brasil. Então é a cultura africana, a cultura europeia, a cultura asiática, a cultura americana aqui presente na nossa cidade. Nós temos e valorizamos muito todos os aspectos culturais. Temos os nossos teatros, as nossas bibliotecas, o cinema, somos cidade cinema pela Unesco, cidade criativa, ou seja, tem diversão e cultura e turismo para todos os gostos e costumes. E o nosso forte aqui é bacalhau, né? Bacalhau posta, bacalhau lasca, bolinhos de bacalhau. Tudo que for tradicional de Portugal a gente tem aqui no centro de Santos. A Meca Santista foi um prato criado pelo chefe de cozinha Rodrigo Anunciato e se popularizou demais aqui na Baixada Santista, né? E ela é composta por uma posta de meca, geralmente com camarão pistola grelhado também, a meca grelhada, o camarão grelhado. E ela acompanha uma farofa de banana com abacaxi e um arroz de pupunha, palmito pupunha, que dá uma espécie de risoto com farofa de banana. Para você que não conhece a cidade de Santos, quando passar por aqui, vem aqui na rua 15 de novembro experimentar nosso bacalhau e a nossa Meca Santista. Meus amigos, estamos no Orquidário de Santos. O Orquidário basicamente é um parque zoobotânico que ele reproduz a Mata Atlântica, que tem cerca de 3.500 orquídeas com mais de 145 espécies. Bom, então o Orquidário ele é uma importante área verde urbana. Aqui a gente recebe diversos indivíduos de várias espécies de vida livre, então a garça grande, a garça pequena, biguás, enfim, uma série de indivíduos de vida livre, né, que vem aqui utilizar essa área como áreas de abrigo, de alimentação e até de reprodução.
E nós temos aqui também um zoológico, né? Então a gente abriga aqui cerca de 500, 600 indivíduos de cerca de 70 espécies diferentes, em 15 recintos de exposição. E dessas 70 espécies, 6 estão em listas de animais ameaçados de extinção. Então aqui nosso trabalho como bióloga da unidade de biologia, nosso trabalho aqui basicamente é fazer o manejo desses animais da exposição, né, que estão sob nossos cuidados, garantindo que eles tenham o melhor bem-estar possível. E a gente abriga eles aqui, dando uma segunda chance, né, de vida para eles e sempre, né, garantindo o melhor bem-estar possível.